E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? E antes de falar sobre Brasileirão e Cartola, eu quero deixar registrado por aqui também todo o meu carinho, toda a minha força e solidariedade ao Rio Grande do Sul, estado vizinho aqui de Santa Catarina. Espero de verdade que tudo melhore o quanto antes. Bom, a quinta rodada foi bem caótica para o Live feminino. Eu escalei o Veiga do Palmeiras, o Eduardo do Botafogo e os dois jogadores não jogaram. Simplesmente eu fiquei sem um jogador. Estava no banco de reservas com o Garro, ele assumiu a vaga do Eduardo, porém fiquei sem um titular, no caso o Veiga. E com isso eu fechei com 55 pontos na rodada, muito decepcionada, porque vários meias pontuaram muito bem, como o De La Cruz do Flamengo, o Eric do Atlético Paranaense. A pontuação poderia ter sido muito melhor, mas faz parte do game. E vocês, quantos pontos fizeram? E antes de comentar sobre a sexta rodada, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar e comentar à vontade. Eu sempre falo que isso ajuda muito na produção de conteúdo e é verdade. Toda semana tem muito conteúdo aqui pra vocês, os meus vídeos do Dandan, do Caio Ribeiro, as lives, os vídeos do Ale contra o Roberto Veloso no programa do Time Contra. Enfim, tem muito conteúdo, então se inscreva aqui no nosso canal. E nessa rodada não teremos 3 confrontos, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Juventude e também a partida entre Criciúma e Cuiabá. Ou seja, dos 10 jogos, apenas 7 contarão aqui para o Cartola e o mercado fecha 3h59 da tarde, um minutinho antes do jogo entre Flamengo e Corinthians. Agora, oficialmente, toda rodada irei comentar em relação à cartoleira de destaque na minha liga do Olé feminino. E na última rodada foi a Lívia com o time Souzas, que fez mais de 117 pontos. Mitou demais e foi a cartoleira que se destacou na quinta rodada na Liga do Olé feminino. No de olho nele para esta sexta rodada, um atacante menos visado e de muito custo-benefício. Everaldo, atacante do Bahia, no valor de 7,94 cartoletas, já marcou 3 gols no Brasileirão. O Bahia joga em casa e recebe o Red Bull Bragantino. Imagina um jogo aberto com chances de gol para os dois lados. E o Everaldo é a referência no ataque do Bahia. E aí, curtiu? E agora sim, sem mais delongas, vamos conferir a escalação do Olé feminino para a sexta rodada do Cartola. Começa a escalação, é claro, pelo goleiro escolhido, e eu optei pelo Rossi do Flamengo, que custa um pouquinho mais de 5 cartoletas. E o principal em relação à escalação do Rossi é o mínimo para valorizar, no valor de 1,57. O Flamengo joga em casa e recebe o Corinthians. E na lateral, pela quarta rodada consecutiva aqui na minha escalação, eu estou com o Piquerez, lateral do Palmeiras, que enfrenta o Atlético Paranaense. A média do Piquerez é superior a 7 pontos. É um lateral super participativo, com muita média básica, desarma, finaliza e sempre entrega boas pontuações. O meu outro lateral será o Bruno Pacheco do Fortaleza, que enfrenta em casa o Botafogo. Considero talvez a minha aposta aqui na defesa. Até este momento ele não teve nenhuma grande pontuação aqui no Cartola, porém é um lateral que também sempre é muito participativo. E eu fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escolhidos e eu optei por uma dobra do São Paulo com o Arboleda e o Alan Franco. Eu sei que é um jogo super difícil diante do Fluminense, porém eu quero aproveitar essa boa fase do São Paulo com o Zubeldia. E é claro, a questão da bola aérea, o Fluminense já sofreu alguns gols em jogadas aéreas, e vai que tenha um gol de zagueiro, assim como foi no jogo contra o Corinthians, em que o Kaká marcou um gol e o Félix Torres colocou uma bola na trave. Enfim, eu tô buscando por um gol de zagueiro e eu optei pela dobra do São Paulo com Arboleda e Alan Franco. Meio campo é escalado com 3 meias que são referências em seus times. O primeiro deles é o De La Cruz do Flamengo, que foi muito bem na última rodada, fez mais de 14 pontos. O Flamengo joga em casa diante do Corinthians e o De La Cruz precisa de um pouco mais de 11 pontos para começar a valorizar. O meu segundo meia será o Rafael Veiga, que escalei na última rodada e o Veiga não jogou, porém pela Libertadores ele marcou 2 gols. O Rafael Veiga custa 12 cartoletas, enfrenta o Atlético Paranaense, é um jogador das bolas paradas, tem o pênalti, que sempre é um ponto muito favorável. E o meu último meia, eu optei pelo Matheus Pereira do Cruzeiro, que enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense. É um dos destaques do Cruzeiro nessa temporada, um jogador super participativo.
O Matheus Pereira custa um pouquinho mais de 9 cartoletas e o mínimo para valorizar é de 9,16. E a parte mais importante, a mais difícil também, definir o ataque para a sexta rodada. E eu começo com o Luciano, atacante do São Paulo, que enfrenta o Fluminense. Eu já escalei o Luciano umas 2 vezes diante do Fluminense e ele marcou o gol. Vamos ver como que vai ser nesta rodada, lembrando que esse jogo será apenas na segunda-feira. E o Luciano é um atacante que eu vejo com muito potencial na sexta rodada. O segundo atacante, eu optei pelo Verratti, do Vasco, que enfrenta o Vitória, um jogo extremamente importante para o Vasco. E o Verratti é a referência no ataque, super forte na jogada aérea. E o meu último atacante, a minha aposta, talvez, que é o Everaldo, atacante do Bahia. Inclusive, foi a minha dica no quadro de olho nele. 3 jogos consecutivos marcando gol aqui no Brasileirão. Imagina um jogo aberto diante do Red Bull Bragantino, com chance de gols para os 2 lados. O Everaldo é o centroavante, é a referência no ataque do Bahia. Fecho meu ataque com ele. De técnico, eu optei pelo Zubeldia, técnico do São Paulo. E no banco de reservas, eu fiz o hack do goleiro. Titular, eu coloquei o Marquezin, goleiro do Grêmio. E no banco, o Rossi, que será meu goleiro para a rodada. Na zaga, o Ferrarese, do São Paulo. Na lateral, o Igor Vinícius, também do São Paulo. Meio campo com o Cauli do Bahia. E no ataque, André Silva, atacante do São Paulo. Faixa de capitão, fiquei um pouco em dúvida entre Luciano ou Verratti. Verratti ou Luciano. Porém, neste momento eu estou com o Verratti, mas gosto da opção do Luciano também. O time custou 124 cartoletas e ficou escalado da seguinte forma. O goleiro será o Rossi, do Flamengo, porém eu fiz o hack do goleiro com o Marquezin do Grêmio. Na lateral, Piquerez, do Palmeiras, e na outra, Bruno Pacheco, do Fortaleza. Na zaga, uma dobra com Alan Franco e Arboleda. Meio campo, De La Cruz, do Flamengo. Rafael Veiga, do Palmeiras, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. Já no ataque, Luciano, do São Paulo. Verratti, do Vasco, e o Everaldo, do Bahia. De técnico, Zubeldia, do São Paulo. Lembrando que é uma escalação prévia e antes do fechamento do mercado, eu compartilho com vocês o meu time final e atualizado para a sexta rodada do Cartola. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super imitada. Um beijo, tchau, tchau!